O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quantas vezes você já leu isso no para-choque de um caminhão? Quantas vezes você já viu isso estampado num quadro na cozinha de uma casa? Quantas vezes? E ele tem um peso enorme, esse salmo, porque é o salmo da confiança, é o salmo da entrega, é um salmo de um verdadeiro momento de relacionamento íntimo com Deus. É um salmo que denota a confiança do salmista para com o Senhor, para com Deus, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. É um salmo que nós deveríamos aplicar e viver no nosso dia a dia. É um salmo de entendimento, que a nossa vida depende única e exclusivamente do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Esse salmo é de sobremodo íntimo, é de uma conversa. Por que ele é íntimo, pastor? Porque por 17 vezes o autor refere-se a si mesmo, e por 13 vezes ele refere-se a Deus. Por 17 vezes ele está falando da tua dependência, da necessidade, e por 13 vezes ele está falando quem supre essas necessidades, que é Deus. Trata-se de um salmo de comunhão, de relacionamento, de parceria com Deus, de um amor. Em resumo, é um poema, é um salmo, é um louvor, é uma música, é um cântico, é um poema que está querendo dizer que nada vai faltar na vida daquele que é guiado por Deus. Nada vai faltar na vida daquele que é guiado por Deus. Nada vai faltar na minha vida, enquanto a minha vida estiver na dependência de Deus. Porque o Senhor é o nosso guia. As bênçãos de Cristo estão sobre a vida daqueles que são guiados por Cristo. As bênçãos do Senhor estão sobre a vida daqueles que são guiados pelo Senhor. Porque senão não faz sentido. Eu quero as bênçãos do Senhor, mas não sou guiado por Ele. Eu quero ser feliz, mas não sigo, o protocolo do reino dos céus. Eu quero que as bênçãos do Senhor repousem sobre a minha vida, sobre a minha família, mas a vida que eu levo não tem nada a ver com a vida de Cristo, com o amor de Cristo, com a bondade do Senhor. Outras crenças atribuem os resultados que têm, os êxitos que têm, as coisas boas que acontecem. Outras crenças atribuem aos seus guias, sejam eles uma santa no altar, outros a deuses, outro atribuem a entidades. Não importa, tudo que acontece nas suas vidas é resultado daquilo que a pessoa acredita ser, um retorno daquilo que ele crê. No nosso entendimento e conhecimento baseado nas Sagradas Escrituras, isso nos leva ao nosso guia, ao nosso bom pastor, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto começa falando do senhorio, de quem manda, de quem é o nosso dono. Ele começa o texto assim, através do pronome possessivo, meu. O Senhor é o meu pastor, Ele é o meu pastor. Quem é o seu pastor? É o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Você tem um Deus para chamar de seu, meu pastor. Ai, que delícia. É tão gostoso essa coisa de ser de alguém. É tão bom, gente.
É tão bom quando um filho está lá com os amigos e o pai chega, ele abraça o pai e fala assim: esse é o meu pai. Então a filha está na rodinha de amigas ali, né, saindo da escola, a mãe vai buscar e a filha diz: ó, essa aqui é a minha mãe. A mãe fica muito mais feliz, não parece? Parece sua irmã, aleluia. Ficam orgulhosos pelo reconhecimento do meu. Muitas pessoas nos chamam de o pastor. Agora, mas tem alguns mais carinhosos que colocam o meu na frente. O meu pastor. Eu fico feliz da vida, viu? Alguns são nem da nossa igreja, mas às vezes, como vai o meu pastor? Porque um dia foi, né, ovelha desse rebanho. Ou então um dia a gente esteve pregando numa comunidade, numa igreja, em algum lugar, e as pessoas muitas vezes nos chamam meu pastor. A gente cresce nessa hora, parece que aumenta a nossa responsabilidade sobre aquela vida. A sensação de ser reconhecido como importante. Fui batizado pelo meu pastor. Meu casamento foi realizado pelo meu pastor. Meu pastor nessa manhã pregou tal mensagem. E o salmista ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na cultura oriental daquela região, é comum a criação de ovelhas. Rebanho lá, dificilmente você encontra gado, boi, vaca. Região da Ásia, aquela região lá, é mais ovelha. E geralmente um rebanho de ovelhas tem por finalidade a produção de quê? Lã. E dificilmente a criação de um rebanho de ovelhas, ela vai ser produzida para abate. Não. A lã é o principal produto, é precioso, deve ser bem cuidado, o animal tem que ser bem tratado. O relacionamento de uma ovelha com o seu pastor, ela não é curto, porque não é um relacionamento de abate, é um relacionamento do pastor com a ovelha, acaba durando muito tempo. Esse relacionamento, por sua vez, vai se estreitando ao ponto de um pastor que tenha centenas de ovelhas, daqui a pouco ele acaba conhecendo cada uma até pelo nome, ele sabe quem é cada uma, porque é um relacionamento que dura muito tempo. E por isso do cuidado do pastor, por isso da intimidade do relacionamento adquirido durante anos de convivência entre um pastor e uma ovelha. Há ovelhas que quando nascem, estão ali bebezinho, precisa de um cuidado melhor. O que acontece? Muitos pastores levam esses bebês, né, essas ovelhinhas, para dentro de casa. E a ovelhinha sobe em cima da cama das crianças, e brinca, e anda, e circula para cima e para baixo. Isso gera o quê? Intimidade, carinho. Sabe aquela ovelha, o que aquela ovelha sente tendo um relacionamento tão estreito dentro de casa com aquele pastor? Ela sente que nada vai lhe faltar. Isso é o bicho, isso é ovelha, bicho ovelha. E nós? Como que é a gente? Amados, nós somos ovelhas do bom pastor. Nós somos ovelhas de Deus. Isso não tem na Bíblia? Tem. Se você abrir Salmo 100, versículo 3, você vai encontrar. Quando a palavra diz que sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Temos um dono. Sabemos que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo, ovelhas do seu pastoreio. Ovelhas do seu pastoreio, rebanho do seu pastoreio. Então Deus sabe o que você precisa, meu irmão. Deus tem cuidado da gente como aquele pastor cuida daquela ovelhinha dentro de casa.
Deus sabe das suas necessidades, Deus tem cuidado de você. Você é precioso para o Senhor. Você não é o mais um na boiada, você não é mais um na manada, você não é mais um no rebanho. Você é importante para o Senhor. Deus tem te observado, Deus tem olhado para você, Deus sabe como está seu coração, Deus sabe como está o seu sentimento, Deus tem um propósito para você. Somos ovelhas do seu aprisco. E aqui o primeiro verso diz que nada, absolutamente nada, vai nos faltar. As ovelhas poderiam estar com fome, mas elas estão caminhando e o pastor, quando está levando o seu rebanho para se alimentar, para pastos verdejantes, ele vai na frente. Maus pastores que enganam as suas ovelhas, que estão levando elas para o matadouro, ele vai tocando, mas pastor de ovelha nunca vai atrás. Pastor de ovelha sempre vai na frente e o rebanho vem atrás. Cuidado com pastores que tocam. Você tem que fazer isso, vamos fazer aquilo, faz aquilo outro, e de repente está te levando para o matadouro espiritual. Pastor não. Então o que acontece? As ovelhas, tadinha, elas podem estar com fome, elas podem estar com sede, mas elas seguem, elas confiam no seu pastor. Onde o pastor anda, elas vão. Conforme cada passo que ele dá, elas também dão um passo. Por quê? Elas confiam. E chegam aonde, pastor? A palavra do Senhor diz, né? Deitar-me faz em pastos verdes, leva-me a pastos verdejantes. Muitas vezes achamos que Deus esqueceu da gente. Estamos passando pelo aperto, pela necessidade, pela dificuldade e achamos, cadê o Senhor nessa hora? Na verdade, meu irmão, nós somos igual aquela ovelha que ainda está com fome, mas elas estão seguindo o seu pastor. E ele vai levar para onde? A Bíblia diz, em pastos verdes. Ele está nos guiando para o repouso em pastos verdejantes. Ovelha, por si só, não acha pastos verdejantes. Quem acha é o pastor. As ovelhas que saem sozinha querendo encontrar outros pastos, acontece como, né, a parábola da ovelha perdida, acaba se perdendo, porque saíram sozinha, não seguiram o pastor, não seguiram as pegadas de Deus, do Senhor, da sua palavra. Vou cair no mundo. Você sabe por quê? Cansei de igreja, cansei de Bíblia. Vou meter o pé agora, vou lá fora, vou aproveitar, depois eu volto. Acaba se perdendo. Aí acontece como o pastor da parábola, sai desesperado, gritando, buscando, até encontrá-la. Quando encontra, leva-me junto às águas tranquilas. Aprenda uma coisa sobre esse bicho: ovelha não bebe em águas correntes. Ovelha não para. Se o rio está descendo rápido, ela não encosta, ela não chega. Você sabe o que um pastor tem que fazer? E a gente vai aprendendo essas coisas lá. É interessante. Ele tem que puxar um pouco, ele tem que represar, ou então levar ela para um lugar onde o rio faz a curva e fica um remanso. Porque em águas correntes, agitadas, elas nem se aproximam. Tem medo de cair, de ser levada. Então elas nem se aproximam. E o pastor, sabendo disso, o que ele faz? Ele represa as águas do rio, de forma que se torna um remanso. A ovelha consegue ver sua face na água parada. Ela consegue ver a face do pastor que está do lado. O que a gente aprende aqui, querido? Muitas vezes Deus represa a nossa corredeira. Olha que tremenda que é essa palavra, como Deus fala ao nosso coração.
Muitas vezes você fala: Deus parou tudo na minha vida. Cuidado, Deus está represando para você parar um pouco. Aquela corredeira pode te levar, aquela agitação pode te matar. Então o que o Senhor faz? Ele faz como o bom pastor, Ele represa, Ele fecha, para que as águas diminuem, para que é um movimento. Então muitas vezes você fala: pastor, por que aconteceu isso na minha vida? Não blasfeme, não questione Deus. Talvez é Deus represando as águas para que você não morra afogado. Talvez é um momento para você ver o seu reflexo. Você vê a presença do bom pastor do seu lado. Parou, as águas pararam. É para você beber com calma, é para você sentir o frescor daquilo que Deus preparou para você. Porque muitas vezes a corredeira, a agitação das águas, você nem bebe direito, você nem sacia sua sede direito, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que fazer, porque tem que acontecer. Já estou atrasado para o culto já vai começar, eu não sei o que o pastor vai pregar hoje, mas talvez aí você recebe essa água aqui, tudo na velocidade, tudo na pressa, e você não degusta, e você não sacia a sua sede. Quando Deus represar, aleluia, alguma coisa na sua vida, saiba que não tem o dedo do lobo, saiba que não tem as garras de Satanás. Quando alguma coisa parar na sua vida, meu irmão, saiba que tem a mão do Senhor, do bom pastor que está represando, porque Ele quer mexer em alguma coisa, Ele quer que você sinta. Pessoas não estão sentindo, as pessoas estão vivendo. A vida está embalada, está dando tudo certo, está funcionando do meu jeito. Eu bebo rapidinho, porque eu tenho que voltar. Eu bebo rapidinho, porque eu tenho que comer. Eu bebo rapidinho, porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que vender, porque eu tenho que dar atenção. E às vezes você está dando o resto, sobra. O que Deus faz? Deus represa. Às vezes a gente para, Ana. Tem que parar. Às vezes a gente para, Peters. Tem que parar. Às vezes a gente para. Tem que parar. Às vezes as águas têm que diminuir a velocidade, senão a gente não bebe. Às vezes a gente tem que sentir o baque, dar travada em alguma coisa, porque senão a gente não vai pensar, a gente não vai refletir, a gente não tem mais tempo. Deus está represando as corredeiras perigosas, para que se tornem águas tranquilas e calmas, para que você possa descansar, para que você possa beber, degustar com calma. Pare um pouco, relaxe um pouco, desacelere um pouco. Você já percebeu que quando as pessoas estão na correria, elas não têm tempo mais para nada, nem para Deus? Então preste atenção, Deus muitas vezes está represando as águas impetuosas, tornando-as calmas, para que possamos ver o reflexo nosso, e o que nos tornamos, e o reflexo de Deus também na nossa vida. Aquele jovem, quando saiu de casa, ele falou assim: para a casa do meu pai eu não volto mais, dê parte dos meus, da minha herança, porque eu vou viver a minha vida. E ele sai com a sua mala cheia de dinheiro e o seu coração vazio de Deus, até o dia que represou, até o dia que acabou tudo, até o dia que a tristeza bateu no seu coração, porque ele falou assim: olha, eu não sou nada sem meu pai, sem minha vida que eu tinha. Até o dia que ele viu na lama do chiqueiro refletido o seu rosto barbudo, magro, chupado, acabado.
Às vezes a gente precisa de um momento que Deus represe, porque se for sempre corredeira, filho, nós não vamos longe. A palavra do Senhor diz, verso 3: refrigera a minha alma. Olha que coisa tremenda, eu quero que você grave isso. Se tiver com a sua Bíblia de papel aí, verso 3, risca aí, refrigera a minha alma. Aqui está algo tremendo. Refrigera a minha alma. O que é, pastor? A ovelha, quando ela está seguindo o pastor, está indo em busca das águas, está indo em busca dos pastos verdejantes, ela vai caminhando, ela vai seguindo, mas ela já vem de um processo da semana cansada, ela já vem desgastada, e aquela caminhada vai tornando ela mais ofegante, mais cansada, mais debilitada. Muitas vezes você não chega num domingo assim, muitas vezes você não chega numa sexta-feira, final de tarde, assim, cansado, só o bagaço, mas você não está caminhando com o pastor, você não está na direção certa, e por que você está cansado? Os religiosos podem dizer, mas você não é crente? Por que você está entrando num processo de depressão? Você não é crente, por que você ficou doente? Por que Deus permitiu? Você nunca serviu, você sempre não serviu ao Senhor, porque você está passando por isso? Refrigera a minha alma. Mesmo cansado, a ovelha vai. Mesmo cansada, a ovelha segue. Mesmo cansada, desgastada, só o bagaço, só o pó, ela vai. Porque tem uma hora que Ele refrigera a alma dela. Ela chega cansada. Tem água, filha? Não estou conseguindo. Tem pastos verdejantes? Não estou conseguindo. Só quero descansar. Então ela deita em pastos verdejantes. O pastor vai com seu cantil, enche de água o seu cantil e vem, deitada, cansada, desgastada. Ele derrama aquela água na cabeça, no focinho, nos olhos, na nuca da ovelha. Nome disso, refrigera a minha alma. Muitas vezes não é assim que você chega aqui? Não é assim? Não é assim que a gente chega? Não é assim que a gente está muitas vezes quando a gente para orar? E a gente está só o caco, e a gente não consegue, porque a gente está sendo moído, a gente está sendo destruído, a gente está sendo, parece que a gente está passando por uma moenda de cana, e parece que não valeu, não passou só uma vez, parece que tem que dobrar e passar de novo. E a hora que a gente pensa que passou de novo, ele dobra mais uma vez. Quem já tomou caldo de cana sabe o que eu estou falando. Ele dobra e passa, tem que sair mais alguma coisinha daí. E não é assim que a gente chega muitas vezes quando começa a orar, ou quando vem um culto. Mas aí vem a palavra do Senhor como um cantil, aleluia, e refrigera a minha alma. Refrigera a sua alma. A palavra refrigera a minha alma. A mensagem refrigera a minha alma. E eu tomo para mim. É minha. O rebanho é grande, Ele vai cuidar de cada um. Mas a minha alma vai passar pelo refrigério. Ora, essas ovelhas, o pastor não despreza quando estão cansadas. Ele não despreza. Há movimentos religiosos por aí que a ovelha cansada, deixa ela quietinha lá. Há movimentos que o obreiro já não está conseguindo desempenhar o seu papel por uma questão enorme de tantas situações que acontecem na sua vida particular. Não vou mais chamar para isso não. Antes de chamar para alguma coisa, meu irmão, pega o cantil. Refrigera a alma desse obreiro.
Tem pastores cansados, e aí a gente inverte, porque ele é uma ovelha também, e muitos membros poderiam ser o pastor nessa hora, e refrigerar a alma desse pastor. Estão cansados, não vou mais chamar, não vou mais fazer, não, meu irmão, não é de desprezo que ele precisa agora, ele precisa de um refrigério. Não podemos falar e agradecer a Deus se nós não estamos ajudando a refrigerar almas por aí. Verso 4: ainda que eu ande pelo vale. Vocês já perceberam como esse salmo é tremendo? Já leram esse salmo desse jeito? Já leram esse salmo dessa forma? Já perceberam a grandeza desse salmo para as nossas vidas, para o nosso coração? Quem vem e bebe disso e toma disso para si, cresce, avança. Verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. O estar comigo é o Senhor está à frente. Está vindo algum problema lá na frente? O Senhor está à frente. Tem uma situação difícil para resolver essa semana? O Senhor está à frente. Eu tenho um diagnóstico para pegar essa semana? O Senhor está à frente. Eu tenho uma resposta para dar essa semana? O Senhor está à frente. Eu estou considerando algumas situações em relação ao meu trabalho? O Senhor está à frente. Pare de querer você resolver. Você não está à frente de nada. O seu bom pastor está. O Senhor está. Existe um vale na vida de todo mundo, meu irmão. Lugares onde a morte faz sombra. Você não está escutando. Você também vai passar por vales assim, aonde a morte faz sombra. Vamos entender o salmo, né? Da forma, pela tradução da sua proposta, o que ele realmente quer dizer. Faz sombra, a morte faz sombra. Sombra mata, gente? Não, mas existe. Sombra não mata, mas existe. É porque existe algo por trás que está gerando aquela sombra. Todos nós, lugares onde a morte faz sombra, a morte, o perigo, as ameaças sempre vão existir na nossa vida, na nossa existência. Esses fenômenos existem, habitam onde, pastor? No vale. E todos nós, algum momento da nossa vida, nós vamos ter que passar por esse vale. Porque a vida do ser humano, ela não é feita apenas de plano, ou ela não é feita só de alturas, só de picos. Ela é feita de vales e de picos, às vezes plano. Isso é normal, e nós vamos passar em momentos, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que passar por lugares assim. A vida não é feita somente de, coisas boas, lindas, mas não, tem momentos que a gente vai, mas ainda que eu tenha que passar, eu devo ficar tranquilo, porque Deus está comigo. Essa certeza eu tenho que levar, Ele está à frente. Trazendo aqui para o bicho, para a ovelha, há vales que as ovelhas tinham medo de passar sozinha, porque pode escorregar, pode cair, pode ser atacadas por feras. Há lugares que eram sombrios, mas quando estavam junto com o pastor e o pastor ia na frente, elas passavam confiantes, porque o pastor está na frente. Eu fico muito preocupado nos dias de hoje, quando eu vejo pessoas passeando pelo vale da sombra da morte, sem a companhia de Deus. Pessoas que antes andavam de mãos dadas, todos os momentos com Deus, e hoje andam sozinhas. Cuidado. A palavra do Senhor diz: seu bordão e o seu cajado me acalmam, me tranquilizam. O que o pastor usava para afugentar as feras era um bordão. O que é um bordão?
Bordão é uma madeira reta, esse é o bordão. E o que o pastor usava para direcionar e ajudar o rebanho era um cajado. Esse tinha uma curvatura, tipo um guarda-chuva, que ele usava para quê? Para evitar quedas. A ovelhinha estava indo lá, ele puxava de volta, ele direcionava, levantava a cansada. Está cansada, meu amor? Espera aí. Ele ia lá, pegava, colocava em pé, ela bambeava as pernas, ele colocava no ombro, depois colocava no chão descansada. Isso tranquilizava a ovelha, estava segura, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. O quinto diz: prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Quais são os inimigos que a gente disse aqui no começo? Não são necessariamente pessoas, nós não estamos numa guerra com pessoas. Nossos inimigos hoje, querido, são as nossas lutas, dificuldade, é o desemprego, é a enfermidade, são problemas no lar, e por aí vai, tantas coisas que acontecem na nossa vida. Mas diante dessas situações, o Senhor, Ele prepara para nós uma mesa, ou seja, num desamparo, ou seja, você vai celebrar um banquete diante daqueles que querem ver o teu mal, um banquete, a hora do lanche. E agora é gostoso, talvez, é aquela situação, é como se fosse um piquenique, no momento de luta, lá no vale da sombra da morte. O que o Senhor faz? Ele estende uma toalha xadrez no chão, abre a cesta de piquenique, fala: vamos comer, mas aqui é o vale da sombra da morte, mas eu estou com você. Mas aqui é perigoso, mas eu estou contigo. Nós vamos comer aqui. Senhor, é aqui mesmo que você vai colocar essa toalha xadrez? É aqui mesmo que o Senhor vai abrir essa cesta com tanta coisa boa? É aqui que nós vamos ficar porque eu sou contigo, eu estou com você. Não despreze momentos como esse. As lutas, Deus está com você. O cajado e o seu bordão nos consola, ou seja, a gente nos dá segurança. Unge a minha cabeça com óleo. O que é aqui, pastor? A cura vem através da unção que Deus tem para você. O óleo, meu irmão, ele cura, ele ajuda, ele isola o ferimento para que moscas, para que doenças não atacam. Você lembra do bom samaritano? 2 elementos que ele usou para salvar aquela vida machucada na beira da estrada. Primeiro foi o óleo, e o segundo foi o vinho. O que o vinho faz? Desinfeta, e o óleo, ele isola a ferida. Depois ele atou com faixas. Unge a minha cabeça com óleo. A cura vem através do tratamento e cuidado de Deus, para que a sua vida, através do óleo que recebemos de Deus, que é o Espírito Santo. A nossa cura dos nossos conteúdos, muitas vezes só vem, meu querido, através do Espírito Santo, que tipifica como o óleo da santa unção. Não é aspirina, meu irmão, que vai mudar a sua cabeça. Não é antidepressivo, não é ansiolítico. O remédio que eu preciso é do Espírito Santo, antes de todos esses aí. Está sentindo a presença do Espírito Santo aí, amém? Amém, amados? Esse é o óleo que o Senhor tem derramado na sua vida. Meu cálice transborda. O cálice é o vinho, que tipifica o quê? Alegria. Vinho na Bíblia significa alegria. Eu preguei quarta-feira aqui sobre isso, sobre as bodas de Caná. Por mais luta que nós venhamos a passar, nos transbordamos de alegria quando somos cheios do Espírito Santo. Você já viu num culto, a pessoa está moída, mas chega naquele culto, e Deus começa a falar, e o Espírito Santo começa a tomar aquela vida, parece que ela não vai sair dali, meu irmão, e aquela vida, ela rompe todas as barreiras, é cheia do Espírito Santo, Deus a toma ali de uma forma tremenda e poderosa. Ela transbordou o cálice, o Espírito Santo. Meu cálice transborda.
Transborde, deixa a glória de Deus, aleluia, te preencher, te encher, inundando você de alegria na presença de Deus. Mas pastor, eu estou passando por dificuldade. Transborde de alegria. Mas a luta está grande, deixa a alegria te invadir. Você vai ver que com alegria você é curado, com alegria a situação é resolvida, porque você está cheio do Espírito Santo. Agora fica numa situação de reclusão, de tristeza, sem alegria, sem paz. Não significa que o Espírito Santo não está aí, mas ele só está enxugando as suas lágrimas. O que ele quer mais do que isso é te encher, fazer você transbordar e as coisas acontecer na sua vida. Versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Versículo 6, essa é a relação íntima com Deus que nos leva através da misericórdia de Deus a uma vida abençoada aqui na terra, com longura de dias, vivendo assim, vivendo o Salmo 23, vai viver bastante. Quando esse ciclo aqui encerrar, esse tempo aqui acabar, a palavra do Senhor diz que nós temos a garantia que nós estaremos com Ele no céu para sempre. Amados, só para encerrar, Deus é o nosso Senhor, nosso Criador, nosso cuidador, mas sobretudo Ele é o nosso pastor. Não dê um passo se Ele não der antes. Não atravesse porteira nenhuma se Ele não abrir a porteira. Bom isso, né? Olha que analogia legal. Não atravesse porteira nenhuma se não foi Deus que abriu. Não dê um passo maior que o passo de Deus. A gente sempre ouve outra coisa: não dê um passo maior que as suas pernas, não dê um passo maior que o passo de Deus. O Senhor é o nosso pastor que nos guia, e Ele vai à nossa frente, nos trata com amor, cuida das nossas feridas, nos enche de mimos. Deus, Ele nos enche de mimos durante a nossa vida inteira. Teve coisas, queridos, que vocês receberam, e foi um mimo de Deus. Se eu falar para você, fecha seus olhos agora e lembre de uma coisa que você fala assim: isso aqui foi um mimo de Deus, isso aqui foi um carinho especial, foi um toque de generosidade de Deus aqui. Sabe aquele presentezinho que você, por mais simples que pareça, você não estava esperando? É uma flor que você recebeu, mulher, num dia de um menino, de um vizinho, uma criança. É um mimo. Alguém que chegou para você e falou assim: deixa eu dar um beijo em você. É um mimo. Como o mimo faz bem para a nossa vida. É aquele cafuné inesperado, é aquela massagem no pé quando você está sentada, deitado no sofá. É um mimo, é um presente. É um presente. Tocou a campainha esses dias em casa. Eu pedi nada, né? Era o iFood. Falei, opa. Aí, vamos lá fora. Uma caixinha bonita. Era um mimo. Era um bolo pequenininho para mim e para a Rô, enviado da nossa filha lá de São Paulo. É um mimo. É um mimo. Eu falei, mimo se come inteiro. Aleluia. Gente, uma vez eu falei, irmãos, nós vamos ter a festa da igreja, por favor. A última festa que a gente fez não tinha quase pudim. Aleluia. Vocês fazem pudim? Aí um dia colocaram lá, chegou o dia da festa. Você já viu aquele negócio do Masterchef? Cada um fica na frente do seu prato. 13 pudim. Eu falei, é muito mimo. E falava, pastor, você experimentou do meu? Eu já não aguentava mais comer pudim.
Era pudim disso, pudim daquilo, pudim. Eu fiquei 1 ano sem comer pudim. Mimo. É o mimo de Deus, querido. Como é gostoso você fazer parte de uma igreja. Como é bom você fazer parte de um relacionamento gostoso com os irmãos. Mas o mais gostoso de tudo é a gente reconhecer que Deus nos mima. Lembrou de algum aí que você recebeu de Deus? Tenho certeza que você recebeu. Fala, pastor, quantos testemunhos a gente não recebe? Pastor, não estava esperando. É um mimo de Deus. Aconteceu, é um mimo de Deus. Teve coisas que você recebeu que Deus mandou para você, que foi um mimo dele. Momento que Deus exagerou na bênção às vezes. Eu falo que Deus não economiza quando o assunto é abençoar. Deus não economiza. Você não serve um Deus mesquinho. Deus, quando abençoa, Ele abençoa mesmo. Deus fez mais do que aquilo. Em muitas coisas que você lembra hoje, Deus fez muito mais do que aquilo que você esperava. Então confia nele. Confia no caminho que Ele nos leva, pois Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso guia. Jesus é o meu guia. Meu guia é. Se coloque em pé.